história do partido e do Brasil. Por que eu acho isso? Porque se a nossa companheira Dilma ganhar de novo, porque eu acho que não vai ganhar, que tem as condições, o que vai acontecer no Brasil, gente? Vai ter um movimento, ao contrário do que muita gente pensa, um movimento de convergência na direção das forças que sustentam o governo da presidenta Dilma. E o PT fez um negócio tão espetacular, sem precisar preparar nada, de forma até espontânea, que foi a preparação de várias lideranças que nós temos hoje, dessa nova geração, dessa nova fase do PT. Essa nova geração, que é o nosso companheiro Haddad, prefeito de São Paulo, que é o Padilha, que vai ser governador de São Paulo, que é o Lindbergh, que vai ser governador do Rio, que é o nosso companheiro Pimentel, que vai ser governador de Minas Gerais. Essa é uma nova geração. Repare bem a diferença do PT para os outros partidos. Alguns partidos morreram exatamente porque não conseguiram produzir novas lideranças. PMDB, por exemplo. PMDB era completamente dependente do Ulisses Guimarães. Quando o Ulisses Guimarães morreu, acabou um projeto nacional do PMDB. O PDT tinha um projeto nacional amarrado à figura de quem? Brizola. Quando o Brizola morreu, o que aconteceu? O PSDB tinha um projeto neoliberal, vendeu as nossas empresas, entregou o nosso país, rebaixou a imagem do nosso país. Além disso, é o seguinte, não renovou suas lideranças. Então hoje o PSDB fica em torno Alckmin, Serra, Aécio, Fernando Henrique, Alckmin, não sei o quê. Eles não criaram quadros novos. Estou falando isso para vocês porque o PT ganhando agora, nos nossos aliados, no parênteses, queria saudar efusivamente os companheiros do PC do B. Aí, o PT conseguiu nessa fase agora fazer a renovação. Então, se a presidenta Dilma ganhar de novo e vai ganhar, quando chegar em 2018, o PT vai oferecer para o Brasil um plantel de 4, 5 nomes renovados para um outro Brasil que será em 2018, que é os nomes que eu já falei. Agora, é fácil ganhar? Aí vem a primeira coisa. Não é fácil ganhar a eleição no Brasil, gente. O Zaratim esbarrou no assunto, a oposição não é o PSDB. Oposição no Brasil é uma aliança entre a mídia e o judiciário. Uma oposição. O que é retroalimentar? É assim, chega a ser até ridículo. Ridículo. A presidenta Dilma faz um pronunciamento no Natal, desejando Feliz Natal para as famílias brasileiras. Sai uma notinha no jornal dizendo que é um absurdo, que o PSDB entra com uma ação do Supremo Tribunal Federal, porque a Dilma falou Feliz Natal para o povo brasileiro. Essa é a oposição nossa, gente. Mas o que é retroalimentar? Retroalimentar é isso. A Veja, a Folha, o Estado, isto é, Época, Globo, essas coisas aí, eles botam uma matériazinha contra qualquer coisa do PT, aí alguém da oposição entra no judiciário e eles ficam fazendo essa ciranda. Alimenta a oposição no Brasil, então, não é feita pelos partidos, não é feita por movimentos, por sindicatos, por opinião pública, não! É feito pela mídia e pelo judiciário, alimentado pela oposição. Por isso é que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Nós vamos ganhar a eleição, mas vai ter que ter muita luta. E nós não podemos, eu acho, nós temos que tomar cuidado no nosso movimento. Porque daqui 5 meses vocês vão ver, a briga não vai ser Aécio com Dilma, Eduardo com Dilma. A briga vai ser Aécio com Eduardo. Porque só tem uma vaga se nós não ganharmos no primeiro turno. Se a gente for para o segundo turno, se
Se o Dilma for para o segundo turno, nós vamos disputar com outro. Eles vão ter que disputar para ver quem vai para o segundo turno com a Dilma. Então a briga vai ser entre eles. Essa paz agora é uma falsa paz. É uma paz de cemitério. O que unifica eles é o desgosto em ver a Dilma e o PT crescendo e ver o que nós estamos fazendo e a possibilidade de a gente ganhar de novo. Mas daqui a alguns dias a briga vai ser entre eles. Por isso é que nós temos que ter cautela e organizar nossa campanha. Como que nós organizamos? O programa de governo da Dilma de 2015 a 2018 tem que ser muito melhor do que foi agora. O governo do PT precisa meter a mão e fazer reforma agrária para valer. Não podemos acelerar e derrubar os juros e depois fazer os juros voltar. Porque cada um ponto de juros são bilhões de reais que deixa de fazer casa, escola, creche e assim por diante. O nosso programa de governo tem que ser um governo para o Brasil de 2015. É muito mais do que foi Lula em 2003, muito mais do que foi Lula Dilma em 2011. A nossa aliança tem que ser uma política de aliança que leve em conta esse programa e as condições para fazer o Brasil avançar. E o cuidado que nós temos que ter nos parâmetros dos estados. Pela primeira vez na história do PT, nós temos candidatos competitivos São Paulo, Rio e Minas. São Paulo, Rio e Minas, gente, tem 44% do eleitorado. A chance nossa de ganhar no primeiro turno é grande. Se nós acertarmos nesses 3 estados, no Nordeste, a chance nossa é grande. Por isso é que é importante a gente acompanhar. Assim eu acho que nós vamos ganhar. E o governo? O governo precisa dar conta da sua responsabilidade. Eu digo isso porque para nós que estamos na ação penal 470, eu, Zé Disseu, Genuíno e companheiro Deludo, é fundamental ganhar a eleição. É importante ganhar a eleição, porque a gente quer mostrar que toda essa armação à vida em torno da nossa ação penal é política. E para vocês que são nossos companheiros e companheiras, eu queria desmistificar 2 coisas. A primeira é que foi o maior escândalo da República, o maior escândalo da história do Brasil. Basta pegar as pessoas mais velhas ou então ler um livro de história para saber que nós tivemos coisas muito mais horripilantes conduzidas pela política. O Brasil, gente, para quem não sabe, teve 3 séculos de escravidão. O Brasil viu os navios negreiros chegar com negros nos seus porões, mortos, e eram jogados na beira da praia, e a elite brasileira não fazia nada. Ah, o mensalão é um escândalo maior que a escravidão. A ditadura entrou com baionetas e fuzis na casa de trabalhadores, de mulheres e homens, matou, fechou uma série de jovens órfãos. O mensalão foi maior do que a ditadura militar. A elite brasileira fez Getúlio Vargas dar um tiro no peito. E o mensalão foi maior do que eles fizeram com Getúlio Vargas. Juscelino foi acusado de corrupto quando terminou Brasília. Juscelino não conseguiu ser candidato. E todo mundo suspeita de como ele morreu. E o mensalão foi o maior escândalo. Mas então não foi escândalo político, foi escândalo financeiro. Quer dizer que o escândalo do mensalão foi mais feio, mais duro, do que vender a Vale do Rio Doce por 3 bis e ela valia 3. Somente as pessoas que não sabem, infelizmente, é que pode marcar uma dessa. Que basta você saber, conhecer um pouco para ver que é uma mentira. O negócio dos trem ali, um contrato é 500 milhões. O mensalão eles falam supostamente 140. É mentira. Então, primeira coisa, não é verdade. Não foi o maior escândalo político, não foi o maior escândalo financeiro. Evidente que se você desviar R$1 dinheiro público, não vale a pena você considerar corrupção. R$1 ou 1 milhão é corrupção. Não fazemos concorrência, não é mensurar isso, mas é só para desmistificar que não houve, é mentira que foi o maior escândalo, é uma invenção para fazer disputa política.
de chorar, e às vezes sozinho eu choro, porque eu montei a comissão especial que fez a reforma da Previdência. Quem presidiu a comissão especial que fez a reforma da Previdência foi o deputado Roberto Brandt, do PSDB de Minas Gerais. Quem relatou foi o PT. Foi esse relatório que foi votado no plenário. Um terço da bancada do PSDB, um terço da bancada do PSDB votou no PT. Ele fala que o PT comprou voto. A reforma tributária, quem presidiu a comissão especial foi o saudoso deputado Mussademi, do PFL do Piauí. Ele que organizou os debates em torno da reforma tributária. Esse relatório, feito pelo deputado Virgílio Guimarães, foi votado no plenário. Dizem que nós compramos voto para votar a reforma tributária. Basta você pegar, gente, por isso que eu fico às vezes irritado. Pega as votações lá, tem que como votou cada partido e fala, para você ver que é uma mentira. É uma mentira. Não teve. A segunda coisa, teve dinheiro público. Outra mentira. Mostre de onde veio o dinheiro público. Não tem dinheiro público. O PT fez os seus contratos de empréstimo, pagou até agora, até o ano passado. O Banco Central deu kits, ok, terminou de pagar. O PT vai cumprir o seu compromisso de pagar. E depois aquilo que eles falam que foi desviado da VisaNet, é mentira. É mentira. Se a gente fizer um balanço aqui, você pode pegar o seu cartão Visa, pode ser do Santander, pode ser do HSBC, pode ser do Itaú, do Bradesco, ou pode ser do Walmart, pode ser. A bandeira Visa é pública? Não é pública. Ela tem um fundo grande do VisaNet. Todo mundo deposita ali e o Banco do Brasil também. Vamos falar que aquilo lá é dinheiro público? Mentira também. É uma mentira atrás da outra. Da mesma forma que essa história brasileira dessa década aqui do século XXI, quem foi estudar aqui 40, 50 anos não vai entender o que aconteceu, porque o que a imprensa diz não condiz com a realidade dos votos, das eleições, não condiz com a vida do povo, com as melhoras da economia do povo. Também no caso do mensalão, vai ser esclarecido, como bem disse a Joana. Basta a gente aguardar. Muita gente não vai ver, não sei se eu vou ver ainda a vida, queria ver. Mas nós vamos, com o tempo, desmistificar ponto por ponto. Ponto por ponto. A nossa revista é uma revista assim, é uma revista que visa ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a andar com essa revista. Uma revista em casa. Às vezes a gente tem um primo, um tio, um cunhado, um irmão, um parente, que às vezes não entende direito. Às vezes é embalado por uma notícia, eu falo, pô, eu fiquei sabendo isso. Vai aqui na revista, tem todas as respostas. Todas as respostas. A principal delas, que eu fiz na Câmara dos Deputados, e faço para a imprensa, e faço em qualquer lugar. O ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, disse que eu desviei dinheiro. E ele me acusa de peculado. E eu vou pagar 3 anos de cadeia por causa desse peculado. A única coisa que eu pedi para o Joaquim Barbosa, ministro, diga o que eu desviei. Diga o que eu desviei, que eu vou pagar o que eu desviei. Ele não fala o que eu desviei. Por que ele não fala? Porque não há desvio. Sabe por quê, gente? Porque se você pegar na revista, na página 31, a partir da página 31, todinho o contrato está aqui, ó. O contrato era um contrato de 10 milhões. R$1 por R$1 está aqui embaixo. Não é fácil ele falar. Ele vai falar assim, João Paulo, você desviou isso aqui, ó. A notícia, empresa jornalista, você desviou. Muito bem. Então vamos ver se eu desviei. Mas ele não fala, então eu não sei o que eu desviei. Eu vou cumprir uma pena sem saber direito. Quem leu aquele livro do carro, que chama O Processo, sabe o que é. O sujeito é preso, é indiciado, e a única coisa que ele quer saber é por que eu estou sendo preso, por que eu estou respondendo o processo, qual o crime que eu cometi. Não há. É só dizer aqui está o contrato inteirinho dos 10 milhões. Bom, esse é o peculiar.
E depois essa revista mostra tintim por tintim do que ele falou e do que eu não falei e agora estou falando. Porque eu sofri um problema de ilusão no período do processo, eu achei que ia ser absolvido. Eu estava tão seguro que ia ser absolvido que eu empurrei minha candidatura para prefeito de Osasco. E empurrei, aqui faço um parênteses, porque a minha relação de amor com a cidade de Osasco é muito grande. Eu nasci praticamente aqui. Eu moro na Vila São José, aqui da Zona Norte de Osasco, desde 1991. Antes, eu morava no Jardim das Flores com a minha mãe, na rua Flor de Amora, 408. Esses são os meus endereços de Osasco. Então, e muitas coisas eu ajudei aqui. Eu, por exemplo, vou ter orgulho de dizer aqui um tempo, de que quando eu falei que a gente ia fazer o curso de medicina para Osasco, um monte de gente deu risada. Isso é loucura, isso é coisa de campanha eleitoral, e agora acabou de ser aprovado. O mesmo vale para o projeto do Santa Rita, o mesmo vale para o projeto do Flamenguinho, Cochidale. Muita gente não acreditava. Nós começamos creches. O Valmir lembra do ano passado, no começo do ano passado, nós fomos falar com o mercadante e nós conseguimos 16 creches para usar. Então essas coisas é porque o meu compromisso é muito grande. Então, embalado na ilusão, eu achei que poderia ser candidato. Por isso eu descobri que não dava mais. E aí, então, eu tenho tentado mostrar a verdade. Não é a minha versão. Alguém fala, essa é a tua versão. Não é versão. Minha versão. Isso aqui é verdade. Aqui. Os documentos estão aqui. Estão aqui. Não é versão minha contra a versão deles. Não. Esse aqui é a verdade. É a verdade. Pois bem, gente. Esse processo, ele rodou e agora acabou. Eu sou acusado de 3 crimes: corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Para 2 crimes, já transitou e julgou. Veja que barbaridade é esse país. E as pessoas, a maioria, não percebem. Dizem que esse processo demorou demais. Todo mundo já ouviu isso, não? Estudo, mensalão, 8 anos. Esse processo, ele tinha 40 réus. 40 réus. Demorou 8 anos. Alguém precisaria fazer um levantamento do Supremo? Quantos processos tem lá de antes do início para que vocês possam ver e ficarem abismados do que é demora? Vamos botar um negócio agora da poupança, que muita gente está ouvindo, de 1988. E assim eles pediram vistas e está nas vistas. Tá? O nosso acórdão saiu rapidamente. Acórdão é depois que discute mais um acórdão. Tem 2.000 acórdãos para ser publicado. A imprensa toda fica acompanhando. Cadê o mandato de prisão do João Paulo? Mas tem 500.000 mandatos de prisão no Brasil. Provavelmente deve ter alguém mais perigoso do que eu para ser preso e não está sendo procurado. Provavelmente. 500.000, gente. São 2.000 acórdãos no Supremo Tribunal Federal. Uma fila lá de um monte de gente lá. Ninguém se preocupa. Por quê? Porque efetivamente o mensalão é um instrumento de disputa política. E para um pedaço da sociedade, nós perdemos o debate. Nós vamos ter que lutar para reconquistar. E a parte que já está convencida, que é aquela que já está com nós precisamos fortalecer para ficar mais forte ainda. É fácil? Não é fácil. É difícil, porque a gente enfrenta uma máquina muito grande. Enfrenta uma máquina difícil e pesada. Mas é possível, porque nós temos alguns instrumentos que são fundamentais, como as nossas políticas sociais que o nosso governo possibilita e, ao mesmo tempo, a nossa capilaridade pelo Brasil inteiro. Se esses 2 crimes já estão vencidos, inaugurou-se no Supremo uma outra coisa. Quem é advogado sabe o que eu estou falando. Nunca no Brasil teve
cumprimento de pena parcial. Agora tem parcial. Ou seja, deixa o embargo infringente para ser avaliado não sei quando, e você agora vai ser julgado, vai começar a cumprir a sua pena como um pedaço daquilo que você foi condenado. Suponha comigo, avalie comigo. Vamos supor que esse embargo infringente seja avaliado pelo Supremo daqui a 4 anos. Eu já terei cumprido a pena. Né? Então, é uma série de medidas que o Supremo tomou que são contra a lei, contra a Constituição, contra algumas coisas que são do bom senso. Quer ver? Vou dizer uma para você. É razoável prender o Zé Disseu, Genuíno, figuras conhecidas do Brasil inteiro e mais o Peru, no dia 15 de novembro? Para quê? Não podia esperar dia 17, 18? Mais. É razoável prender uma pessoa sem a carta de prisão e sem mandado de prisão? A carta de sentença e mandado de prisão? O sujeito se apresenta para a polícia não sabe qual é o crime que ele cometeu, porque ele não tem mandado de prisão nem a carta de sentença. É razoável o sujeito ser condenado ao regime semiaberto e ficar 2 meses em regime fechado? É razoável. É razoável o presidente do Supremo pegar um juiz da primeira instância lá e mudá-lo da vara da execução penal porque ele não gostou do juiz? É razoável que um réu que não tem foro especial seja condenado por uma única instância? Isso é do direito universal, do cidadão, da humanidade. Eu preciso ter direito a recorrer para alguém. E não teve 37 réus de 40 não tinham foro especial, ficaram todos amarrados no processo do Supremo. Poderia citar para vocês, gente, vários ministros falaram um monte de coisa lá, Só que a hora que saiu a corda, eu falei assim, doutor, eu quero ver como que esse ministro falou. Fui lá, apagou. Aquilo que o ministro falou não foi escrito, a maioria foi apagada dos anais do Supremo Tribunal Federal. E assim nós chegamos nessa situação. O companheiro Zé Disseu, o Genuíno e o Peru estão presos. O Genuíno quase morreu no transporte daqui para lá, porque quem sabe o que é dissecação da horta, sabe o risco que tem um cara como ele. O Genuíno está em prisão não domiciliar, os outros 2, o Zé Disseu e o Peru, estão na prisão. Os meus 2 processos das 2 partes acabou. Ele vai pedir um mandado de prisão, Charles pediu e não assinou. Deixa que barbaridade. Além de tudo, o ministro Joaquim Barbosa ele é cruel. Sabe por quê? Ele acha que eu não tenho mãe. Ele acha que eu não tenho mulher, filho. Bandoleiro andar pelas ruas do Brasil. Ele acha que, não sei o que ele acha. E veja, na segunda-feira, dia 6, dia de Reis Magos. Reis Magos foram aqueles que levavam ouro, incenso e mirra para Jesus. E o Joaquim Barbosa mandou para mim mandar de prisão. No dia 6, eu chego, o meu advogado liga às 6 horas da tarde e diz o seguinte: tem mandado de prisão, por favor, vou para Brasília me apresentar. Pega o meu companheiro Batistinha, que deve estar aqui. Nós 2 vamos para Brasília, ele que vai comigo, o companheiro Batista. Como eu sou muito poderoso, sou muito rico e poderoso, como eles dizem, né? E os réus do mensalão, pela primeira vez se prende ricos e poderosos. Eu sou rico e poderoso, e o que o Batistinha para Brasília? Bom, aí o que acontece? Gente, eu vou falar um negócio para eles. Ontem tinha 6 cartas no meu escritório, 6 cartas, de 6 pessoas achando que eu já estava preso, sabe? Mandaram carta para mim, segunda-feira, esse negócio vai passar. E as pessoas acham que eu já estou preso, por quê? O Jornal Nacional de segunda, dia 6, diz assim: ministro Joaquim Barbosa manda expedir o mandado de
prisão contra João Paulo. Todo mundo viu. Os jornais no dia seguinte, João Paulo vai ser preso hoje. Eu acho que se eu vou ser preso, eu não tenho apoião, não tenho funcionário, e fico à disposição. Da meio-dia, 1h, o Batista estava comigo lá, depois não comeu uma carninha. Aí o advogado faz. Fala assim, bom, eu vou lá na Polícia Federal, como que faz? Chegou lá, o delegado falou assim, doutor, se o deputado João Paulo vem aqui, eu vou ter que mandar ele embora, porque eu não posso prender ele se eu mandar ele prisão. Aí o advogado vai na vara de execução. Aí o juiz fala, doutor, não chegou nada aqui. Ele vai no Supremo, chega no Supremo, ninguém sabe nada. Quer dizer, a minha mãe, segunda-feira, queimou uns 3 macios de vela ali na casinha dela, achando que eu já estava preso. O joelho dela de segunda para terça, coitada, mas ficou inchado de tanto rezar. Achando que já estava preso. Agora vai ter que rezar de novo, porque na vela tudo novo. Ele pensa assim, o tipo parece que manda. Bom, então, gente, eu estou preparado para me apresentar, vou me apresentar de cabeça erguida, vou cumprir a minha pena, vai terminar a minha pena, eu vou sair, vou voltar para a Vila São José, vou pegar o meu carrinho. Quem pode esperar? Quem for meu amigo e ainda abrir a porta, eu vou parar, tomar um café. Esse negócio de prisão não é uma brincadeira, é um negócio sério. É um negócio sério. As pessoas sabem que o principal bem que a gente tem é a liberdade. Liberdade. A França, inclusive na Revolução, botou a liberdade como uma das coisas principais da França. Ser preso não é uma coisa fácil. Nem com as pessoas que convivem, nem que compõem os amigos. A pessoa que vai ser presa, ela chega a uma altura, ela fala assim, quando eu chegar na prisão, a minha alma vai comigo e ela fica. O meu coração me acompanha ou ele fica lá fora? O que acontece? Os amigos da gente, como que eles serem? Como que um amigo vai falar que eu sou amigo do João Paulo? O que o João Paulo está preso? Como que esse amigo se comporta? Como é o coração dele, a cabeça dele, diante dessa pressão? Não é fácil para um homem ser preso. Principalmente quando ele é inocente. Muitos não aguentam. Muitos não aguentam. O sofrimento, ele tem que servir para alguma coisa. Deixa eu terminar falando isso para vocês. O sofrimento não pode ser uma marcha inexorável para a dor. Não pode ser. O sofrimento tem que valer para alguma coisa, gente. Porque veja bem, puxa vida, eu dediquei, já estou, não sei tantos anos aqui para a luta, nunca fiz coisa errada. Andei no caminho certo, em todos os sentidos. Andei no caminho certo da vida. Fiz questão de andar no caminho certo. E de repente cai um negócio desse sobre mim, deve ser algo para te fazer melhor. Deve ser algo para servir, para que as coisas que você pensa, que você fala, possam avançar um pouco. É com essa crença que eu vou enfrentar esse período. Não será um período fácil, vai ser um período difícil, como nossos companheiros Eliseu, Beruto, que eles estão passando lá. Mas nós vamos fazer o seguinte, talvez. Quanto mais forte vocês tiverem, o Zé Eliseu e o Genuíno e o Beruto me falaram isso. Quanto mais forte vocês estiverem lá fora, mais força a gente tem para aguentar. O que eu queria pedir é exatamente isso para os companheiros. Na hora que chegar
vez, o que eu queria era que vocês ficassem firmes, e que aproveitassem uma coisa que não é boa, é uma coisa séria. Eu queria que as pessoas mandassem uma carta para mim, escrevessem para mim, de papel, de punho, não por internet, não por e-mail, para que eu pudesse responder para as pessoas. Porque à medida que você troca as informações, as experiências, o que cada um está sentindo naquele momento, você vai ficando cada vez mais forte. Porque o tempo passa rápido e ao sair de lá, eu quero continuar onde eu sempre estive, fazendo aquilo que eu acredito, que é lutar pelo povo brasileiro para fazer a sua vida cada vez melhor. Eu faço as coisas sem lembrar. Terça-feira, quarta-feira, eu estou lá em casa de manhã, toco o interfone, lá em Brasília, toco o interfone, todo mundo ligado, né? O Zé Rainha está aí. Eu mando o Zé Rainha subir para tomar um café aqui. Aí o Zé Rainha entrou na minha sala, me abraçou e começou a chorar. Aí eu estava firme, eu falei, ô Zé, um abraço dele. Ele falou, sabe o que eu fiz com o João Paulo? Porque as 2 vezes que eu fui preso, uma lá no Pontal, você foi com o avião oficial me visitar lá na cadeira no Pontal do Paranapanema. Foi eu e o Luiz Eduardo Rinaldo. E quando eu estava aqui no CDP Pinheiros, o Rainha falando, você foi me visitar lá. Eu não lembrava. O não lembrar significa que eu fiz de coração. Mas você veja bem, eu fiz uma coisa boa. E eu tenho certeza que vocês vão ajudar a gente a ultrapassar isso. O seu Zé Disseu e o Genuíno. E se alguém pensa que o Zé Disseu vai morrer, pode tirar o cavalo da chuva. Se alguém pensa